Olá, seja bem-vindo ao podcast da PUC Campinas, Educação Continuada, Futuro do Trabalho. Neste espaço, discutimos os assuntos que fazem parte do seu dia a dia e que conectam a universidade e o mercado de trabalho. Neste episódio, você vai conhecer os caminhos para tornar-se um autor publicado e entender como se destacar nesse universo da escrita criativa. Eu sou Fernanda Travaglini e é com muito prazer que recebo aqui a Thelma Guimarães, que é escritora, a Maria Rita Barbi, editora da Padaria de Livros, o José Roberto Toreiro, que é escritor também, e Renato Lopes, coordenador da pós-graduação da PUC Campinas em Escrita Criativa. Sejam bem-vindos. E eu gostaria de começar esse episódio perguntando sobre o tema que une todos vocês, que todos vocês têm em comum, que é a literatura e o trabalho com ela de alguma forma. Como que é para vocês atuar com isso? Eu fico numa angústia, eu tenho que escrever, eu tenho que produzir sempre. Se vai ficar bom ou não, esse é um outro detalhe, né? Eu não sei se é uma ansiedade, uma necessidade, não sei ficar sem escrever. Antigamente tinha padeiro em casa, eu falava assim, nossa, eu preciso até, se eu não souber nada, não conseguir escrever nada, pelo menos escrever um bilhete para o padeiro, porque eu preciso escrever. Então, eu fico atrás de um tema, fico ouvindo netos, histórias, e hoje eu não escrevi nada, mas amanhã com certeza vou pensar em alguma coisa. Não sei viver sem essa escrita. Eu respiro livros e sou eu. É assim que funciona para mim. Tem que escrever. Eu acho que eu consigo ficar sem escrever, mas eu sou mais feliz escrevendo. Eu nem acredito que assim, que eu vivo há 30 anos de escrever e tal. Acho muito bom, uma sorte tremenda. Eu acordo todo dia 4h30 da manhã, tenho esse problema. Aí faço o café e já vou para frente do computador, escrever e tal. E me acho um cara de muita sorte podendo fazer isso. É muito, dá uma felicidade inicial pro dia, sabe? Organiza a mente, é bárbaro. Bom, eu leciono literatura como, né, atividade de leitura, de análise, interpretação, e também estou lecionando, né, coordenando o curso de escrita criativa, né? Então, faz parte do meu processo pensar a literatura também em sua técnica, em seu lado mais objetivo em alguns momentos. E o esforço meu na minha vida, né, não só profissionalmente, é não perder esse senso do literário, né? Que eu acho que como leitor a gente carrega e acha que tem que manter como perspectiva de vida, de mundo mesmo. É a linguagem como sendo um cerne mesmo da nossa existência. E a literatura trabalha, né, com a linguagem de um jeito muito, vamos dizer, especial. Então, é assim que eu vejo. E para você, Maria? Eu faço o livro chegar no leitor, né? Então, é uma outra ponta dessa cadeia, né? E é muito divertido. Eu acho que a gente tem que cada vez mais pensar em maneiras mais criativas de fazer esse leitor chegar até os livros ou até os textos. Então, é um trabalhão que a gente está tendo pela frente. Imagina, muito bom. Muito interessante, né? Uma relação sempre muito, muito bonita, né? Com a literatura e profunda e que nos fala da vida de cada um. Imagino que muitos autores tenham essa experiência. E diferentes modos, né, de lidar com a literatura também, né? Você já vê que tem jeitos, né, com a relação com ela. Os olhares. Não é só, né, a criação, é a fruição, né? Assim, eu acho tão bonito isso tudo. E o desejo de fazer algo, de repente algo diferente, né? Eu comecei com livros infantis e depois eu resolvi fazer livros didáticos, né? Eu sou autora de livros didáticos de ensino religioso e de inglês. Porque eu deixei de ser professora de inglês para me dedicar à literatura e eu sentia muita falta dessa escrita em inglês. Isso me abriu outras portas, né? Porque o livro didático dentro de uma editora há um patamar, né? Primeiro é o programa de governo, depois é o livro didático mercado e literatura. Coitada, ela veio um pouco mais atrás. Então, eu parti também para livros didáticos. Eu achei muito bom, porque além de você usar a criatividade, você usa aquilo que você aprendeu
na aula, provavelmente, do seu professor mais chato, né? E aí você viu que você aprendeu. Então, foi uma experiência muito rica para mim e ainda é, porque eu ainda quero continuar fazendo isso. Muito bom. E esse até é o tema da nossa próxima pergunta. Muitos autores iniciantes têm essa dúvida, né? Como é que faz para iniciar nesse mercado? Como é que faz para ser publicado? Então, para Theo e para o Torelho, como que isso aconteceu na trajetória de vocês? Conseguem contar um pouquinho mais? Bom, acho que cada escritor tem um caminho muito diferente, né? Eu fiz um programa para o Sesc TV, está na internet de graça, tal, chamado Super Libris, e entrevistei 100 escritores. Cada um começou de um jeito diferente, né? No meu caso, eu gostava muito de ler, fui fazer letras, percebi que escrevia muito mal, prestei jornalismo, aí fiquei fazendo letras de manhã e jornalismo à noite. Quando me formei em letras, ainda escrevia muito mal, comecei a fazer cinema, e aí na USP teve um concurso chamado Nascente, concurso entre os alunos, onde se premiava literatura, dança, vídeo, sabe, as artes. E aí eu ganhei literatura, escrevi um livro especialmente para isso, tal, né? Ele ganhou, levei para a Companhia das Letras, com uma carta de apresentação minha, e eles toparam publicar. Aí eu dei muita sorte, né? O livro ganhou o Jabuti, ganhou o livro do ano, tal, é o Chalaça, de 94. Então, meu caminho foi assim. Fiz letras, fiz jornalismo, acho que é assim mesmo. Escrevi o livro, puxa, muitas vezes, de muitos jeitos diferentes, né? Sei lá, a versão que chegou deve ter sido a 12ª e tal. Mas o livro fez 30 anos agora e eu fiz de novo uma nova versão. Mas o meu começo foi assim, foi um concurso da universidade. Aí ganhou e foi depois publicado pela companhia. Que legal. E depois ganhou esse super destaque nacional durante o Prêmio Jabuti. Muito bom. E para você, Theo? Bom, eu era professora de inglês em escolas públicas aqui em Campinas e eu contava histórias para os meus filhos para que eles dormissem, ninguém dormia. De repente eu notei que assim ia para a praia, eu ia para o clube, as mães deixavam as crianças comigo. Então eu era aquela super nene, né? Tinha 30, 40, olha, ela faz teatro, né? Porque aí eu, assim, naquela dureza, né? Não tinha dinheiro para contratar teatro para minhas crianças, eu fazia o teatro. E eu contava as histórias. E como eu dava aula, às vezes até à noite, no dia seguinte, eu esquecia do que eu tinha contado. Então, eles me recontavam, eles contavam, não, mas não era assim, a onça tinha pinta, não tinha lista, tá. Então, aí, para não esquecer, eu comecei a anotar nos meus cadernos usados de professora e reescrever, né? Antigamente falava passava limpo, hoje é reescrita. E aí, comecei a mandar para as editoras, foi maravilhoso. 4 anos de nãos, né? 4 anos enviando para, sei lá, editoras de tudo quanto é lugar que eu achava. Antigamente a gente ia para a livraria para ver catálogo, não tinha internet, né? Então eu tinha que me virar para descobrir os endereços, quem é que era editora, né? Não sabia, enviava lá o texto e voltava sempre aquele envelopão. Envelopão era um sinal muito ruim, porque o texto era tudo de volta. E aprendi até a colar as páginas para ver se eles desgrudavam, descolavam, para ver se tinha lido. Porque aí eu já comecei, né, conversar com olha, cola, porque você vai ver que ninguém lê. E alguns voltavam colados. E aí eu, depois de 4 anos de muitas negativas, eu tive o primeiro livro publicado. E o que mais teve devolução, que foi o Tião Carga Pesada, ele foi devolvido por 24 editoras, ele foi aprovado pela própria editora, então para mim foi um empurrão, olha, esquece, vai embora, né, e vai dar certo, vai ter que dar certo. Então, em 2 anos eu publiquei 3 livros e eu não parei mais, né, então estou na luta até hoje, porque é uma luta, né, você descobrir um tema, chegar ao final, e essa daqui, por exemplo, eu contei para os meus netos, então passa primeiro pelo crivo deles, né, enquanto a mamãe dormia. E é o que acontecia comigo, eu dormia no meio das histórias, eu estava cansada, né? Então aí acontece alguma coisa com esse tatuzinho enquanto a mamãe dorme, né? Vem as surpresas. Olha só, que bacana. E hoje chegou na marca aí dos mais de 200. São 228, contei a semana passada, esse ano são 12, 13 lançamentos, e ano que vem tem mais 11, 12. E muito bom, impressionante.
Então, temos duas histórias bem diferentes, né, dessa conexão com a literatura. E para você, professor Renato, que acompanha tantos alunos nesse processo de se desenvolver e se descobrir como autores, quais que são essas habilidades e quais que são esses conhecimentos que precisam ser desenvolvidos, então, para que alguém se torne um autor? É necessário? Então, vendo-os falar, eu acho que uma grande habilidade é a persistência, né? O ler e reler o próprio texto, né? Insistir e ter paciência com editoras, né? Parece que isso faz parte do processo, né? Quando a gente pensa, né, em ensinar, né, o nosso curso, os professores e outros, né, a gente pensa muito em habilidades e técnicas que você depreende de alguns autores, em alguns textos. A gente sempre toma cuidado de mostrar que não tem fórmulas, embora algumas fórmulas às vezes funcionam, né? Especialmente num texto mais comercial, que entra numa moda. Mas a fórmula, eu acho que é sempre um risco pro escritor. Mas você pensa em habilidades, né, de articulação, de alguns elementos que compõem aquela narrativa. Você pensa na criação de suspense ou não, se for um outro tipo de história. Então, a gente, no curso com os professores, a gente tem essa preocupação, né, em ver o que o aluno tem uma tendência. Eu descobri que tem uma tendência muito forte hoje de histórias de terror, está em alta. Até pouco tempo era muita história de fantasia, dragões. Agora tá surgindo uma galera nova, assim, querendo escrever histórias de terror, e algumas bem, né, gore, violentas, né? Então, as pessoas descobriram algumas técnicas que você pode ter por aí também, né, para se pensar. Então, eu acho que tornar o aluno consciente, das vezes, de uma técnica que ele já tá ali, meio que cercando, querendo desenvolver. Eu acho que passa por aí. Muito bom. E falando em processo criativo, Toreiro, como que é para você criar uma história? Também cada um faz de um jeito, né? No meu caso, eu leio muito sobre o assunto. Então, por exemplo, agora eu estou querendo fazer um romancinho onde um alienígena vem para cá e obriga a Terra, sei lá, a acabar com parar de usar petróleo e tal, fazer uma invasão boa, vai lá, digamos assim. Denso. Aí eu leio muito sobre isso. Leio. E aí a leitura vai dando pistas e tal. Romance histórico é a mesma coisa, né? Seja no passado ou no futuro. Uma pesquisona, seja também infantil. Eu escrevi agora Os Coelhos das Tartarugas. Eu li as várias versões que existem e tal. Então, uma pesquisa antes. Talvez por ter começado em jornalismo, eu não consigo sair do zero. Eu preciso de uma pesquisa. Então, faço essa pesquisona, anoto, planejo do começo ao fim. Planejamento que vai dar errado, sempre. Mas tem que planejar, senão eu não consigo nem começar. Eu tentei já fazer assim, sem planejamento. Não, vou fazer a página 1 sem saber o que acontece na página 2. Ficaram todas as páginas horríveis, não deu certo, não tenho essa alma. Então eu planejo e reescrevo muitas vezes. Tem que escrever muitas vezes. Nem esquento a cabeça com as primeiras. Eu sei que vai ficar ruim mesmo, tal. O texto, a música do texto, a trama. Sei que vou ter que tirar personagem, colocar personagem, sabe? Tem que ir fazendo uma coisa meio de paciência chinesa e tal. Então, é isso. Pesquisa, planejamento e refazimento, se é que existe essa palavra. Esse processo de construção. Né? E para você, Thelma, de onde que vêm as inspirações para as histórias? Eu vou fazer primeiro um comentário aí, ao que o Renato falou, sobre de onde vem, né? Às vezes eu pensava assim, vou fazer um livro de suspense, né? Já começa, não. Então eu tive que voltar aos meus tempos de faculdade, né? Reler a filosofia da composição do Edgar Allan Poe, que é o primeiro autor de terror na história da literatura, né? E de suspense. E começar assim, quem matou, por que, o motivo, você começar a história de trás para frente, porque aí você vai colocando pistas falsas, né? Então é muito legal você aprender isso e passar para o seu leitor ou para o seu aluno, né? Como construir, porque tem algumas coisas que funcionam, né? Colocar essas pistas falsas. Inclusive, eu tenho um livro que eu fiz em inglês, porque eu não consegui publicar em português. Então, quando eu batia na editora para publicar em português, não estamos interessados. Eu falava, vamos ver se vai funcionar em inglês. Caramba, né? A facilidade de falar uma segunda língua é essa. Então, eu fiz esse
esse Goodbye, Mrs. Parker, em que eu utilizei a filosofia da composição do Edgar Allan Poe, né, que era uma aula que eu achava difícil, que eu não gostava. Olha, graças a Deus eu tive essa aula e pude aproveitar. Mas assim, eu não tenho uma técnica, nada, foi tudo na base do aprendizado, né? Como é que eu vou fazer isso? Vai dar certo, não vai? Eu sempre estou tentando. E reescrever nem sei quantas dezenas, centenas de vezes. Menos um texto infantil, pode acontecer também, mas num texto juvenil. E quando eu estou cansada e não tenho ideias, eu faço adaptações, porque o texto está pronto, veio já pronto de alguém, de um autor famoso da literatura, e aí eu vou reescrever, enxugar e deixar de forma mais simples. Mas aí também eu entro em inglês, que é um caos, porque você reescrever um texto que foi escrito em inglês arcaico, você tem que remanejar tudo isso com uma linguagem mais fácil. Então, todos os processos são difíceis, né? É raro uma história despencar na sua cabeça. Acontece, eu tenho eu sei quais aconteceram dessa forma, mas é bastante raro. Então, é mesmo pensar no tema, ler jornal, comprar livro o tempo inteiro, porque eu compro muito livro em português, em inglês, em italiano, e pesquiso, né? Primeiro, o que eu quero. Depois, tenho que ver se o editor vai gostar ou vai se interessar, né? A importância do repertório. Sim. E falando nos editores, Maria Rita, como que é? Sendo dia. Os dois lados da moeda. Como que é esse processo da edição de um livro? Então, ele chega nas suas mãos, todo esse processo criativo, de reescrita, de seleção de temas, de pesquisa. Como que é para você como editora? Tudo parte do texto, né? A gente recebe, né? Todo o livro, ele parte do texto. Alguns começam até com a ilustração, mas assim, em geral, você tem o texto. E aí você vai pensar, para ser um livro infantil, você tem que pensar na ilustração, tem que buscar um ilustrador que tenha a ver com aquele texto, com aquela história, o que pode dar uma vida melhor para aquilo. Então, tudo isso é um processo de construção. Que tamanho que vai ter esse livro? Ele vai ser como? Ele vai ser capa dura? Ele vai ser lombada? Ele vai ser quadrado? Ele vai ser... Então, o processo de viabilização de um texto, de uma história para o mundo, né? Ele passa por várias etapas. Então, começa pelo texto, ou às vezes começa pela ilustração, e aí vem o texto, mas em geral é o texto. Depois você pensa em que formato que ele vai ter. O formato vai estar muito casado com o custo que esse livro vai ter, que infelizmente a gente tem que falar disso, né? Porque o editor, assim, ele não é só a pessoa que vai ler e vai julgar o texto em si. Ele está pensando sempre como que esse livro vai chegar no mercado por aquela editora, então ele tem que pensar quanto que ele vai custar para ser produzido, ele vai pensar em quanto que ele tem que custar como preço final de capa, para as pessoas que vão adquirir, tem que ver se isso vai caber dentro do orçamento da editora, qual que vai ser o público dele, qual que vai ser a tiragem, que você sabe que ele vai vender mais. Então, são muitos fatores que o editor tem que pensar na hora que ele está começando a construir essa obra, né? Então, o mais importante para quem está começando é assim, bom, essa pessoa vai fazer o quê? Vai mandar o texto para o editor. E aí o editor vai receber e vai olhar e falar assim, olha, isso aqui tem potencial para caber dentro do meu catálogo. Ou isso conversa com o meu catálogo de algum jeito. Olha, que interessante esse livro aqui, para aquilo que a gente está trabalhando na editora, ou com os públicos-alvo que essa editora já tem, e aquilo que ela pode alavancar desse livro e da vida desse livro. Então, às vezes, é o que eu falo, o editor, ele tem dois lados, né? Um lado é o editor sendo leitor, então, às vezes tem muito texto que ele lê, ele gosta, e não vai virar um livro naquela editora. Não tem espaço para aquele texto naquela editora. Eu vou dar um exemplo. Você mandou um texto para uma editora que só trabalha ficção científica, mas você mandou um texto de romance, que não tem nada de ficção científica. Então, ele pode adorar o romance. De repente, você vai falar, nossa, esse livro é muito legal. Mas não é comigo. Não é aqui nessa editora que ele vai ganhar a vida. Eu não tenho nem espaço para publicar uma história assim. Então, às vezes vem um não. Às vezes o não é do texto, o não é da história. O não é de um texto que não está dentro daquele catálogo daquela editora. Então, acho que isso é uma coisa importante assim, para a gente falar. Tem que pensar que a editora, ela é
um negócio. Esse negócio tem que ter produtos que ela consiga vender, né? Então, o catálogo é prateleira de supermercado. Então, o que eu quero nessa prateleira? Ah, olha, meu público infantil vai olhar para essas prateleiras aqui. Eu tenho que ter o quê? Eu tenho que ter esses produtos. Olha, meu público não. Meu público já é um público de romance. Então, é uma outra categoria, é um outro tipo de pegada mesmo, né? De mercado. Então, essas coisas todas passam pela cabeça de um editor quando ele recebe um texto. E tem muita gente que manda os seus primeiros textos ou os seus primeiros livros, manda para um monte de editora. Eu vou mandar para 100. Eu vou mandar meu texto para 100, eu vou fazer esse trabalho. E, às vezes, ele manda para 100 e pouquíssimas vão estar alinhadas com aquele perfil, com aquele texto, com aquele público que é o público daquele livro. Então, uma coisa que eu sempre penso assim, antes de mandar, dá uma olhadinha quem é editor, o que ela faz, o que ela tem no catálogo. Vê qual que é, mais ou menos, o público que ela está buscando. E aí, faz uma carta bem específica. Olha, eu dei uma olhada na sua editora e eu vi que vocês trabalham com esse tipo de livro. E o meu livro, acho que conversa aí com esse catálogo. Porque ele fala disso, daquilo. Então, se você puder me dar depois uma resposta, depois que você ler, eu vou agradecer. Olha, o editor vai olhar para uma carta assim. Ele já vai dar um outro cuidado. Falou, olha, fez um trabalho antes. Já não está tirando para tudo quanto é lado. Ele mais ou menos sabe para onde que qual que é o público do texto dele, do livro dele. Então, isso é uma questão bacana para quem está começando. Fazer essa pesquisa dá um trabalho danado. Porque, gente, publicar livro dá trabalho. Dá trabalho antes, dá trabalho durante e dá trabalho depois, né? Porque uma vez que o livro existe, a gente quer que ele seja um livro que a gente chama de long tail, que ele tenha uma vida longa. Então, para fazer sentido, né? Do ponto de vista de mercado. Muito bom. E até imaginando aqui, ou além da publicação, né, outra angústia talvez de quem deseja se tornar um autor publicado é o reconhecimento. Então, uma pergunta sobre isso, para o Toreiro e para a Thelma. Como é que os prêmios que vocês ganharam ao longo da trajetória, no início da trajetória ou depois, impactaram a carreira de vocês? Abriram novas portas? Bom, o Nascente, que eu ganhei na USP, acho que ajudou a abrir a primeira porta ali na Companhia das Letras, né? Eu fiz uma carta de apresentação, como a Rita fala, caprichadíssima. Caprichei muito no livro também. Você não pode mandar o livro que você acha que não está 100%. Você só tem um tiro, né? Você mandou aquele livro para aquela editora, eles disseram não. Não adianta você refazer e mandar de novo. Eu já li. Então estava o livro mais perfeito que eu achava na época, depois refiz mesmo, mas enfim, com carta de apresentação e tal, e tinha recebido o prêmio Nascente. Acho que isso ajudou bem, né? No prêmio da USP e tal, novo. Então ajudou. Depois ganhei o Jabuti, mas tem uma coisa engraçada que eu lembro, fiquei orgulhoso, né? Pô, Jabuti, perguntei pro Luiz Marques, editor, né? Bacana, vamos colocar um selo, né? Ele falou, não vamos não, porque se coloca selo, vende menos, o pessoal acha que é difícil, tal, perará. Então a gente não colocou o selo, olha só, porque daria uma caia, e foi um livro que vendeu muito, 70 mil exemplares e tal. Então ele achava que estragaria a leitura, porque pareceria um livro assim, complicado. Então, teve. Mas quem tá de olho em Jabuti fica sabendo, né? Não precisa do selo, né? Tá sabendo que ganhou Jabuti, né? E para falar a verdade, como disse o Kipling, né? O triunfo e a glória são mentirosos, né? Isso é mentira, porque o Jabuti, por exemplo, é escolhido por 3 pessoas, né? Quem vai ganhar. Se fosse outras 3, seria outro prêmio. Então acho que a gente não pode se iludir pensando que ganhou o Jabuti, o livro é bom, ou não ganhou, o livro é ruim. Não é assim, né? Nem a seleção também é por pouca gente. Então não se deve dar muito valor a prêmio, não. Né? Claro que eu surpreendi depois de perder muito. Quando eu ganhei eu dava valor, mas hoje em dia acho que não. Acho que é um farsante. O Kipling usa, o Rudyard Kipling, que fez o Mowgli, ele diz que a glória e a desgraça são farsantes, para você não prestar atenção neles, né?
Eu acho que sim, acho que hoje em dia ele tem uma certa utilidade, né? Pode vender um pouco mais, dependendo, tal. Mas é só isso. Não sou um grande fã assim, de prêmios, não. Eu acho que o prêmio ele valoriza a história daquele livro. Eu acho que ele é uma poderosa ferramenta de marketing ali. E outra editora sabe utilizar. Sem dúvida. Mas a gente não pode negar esse poder hoje em dia, ainda mais nas mídias sociais, que as pessoas estão tão afoitas de buscar alguma coisa que tenha algum tipo de referencial de excelência. A gente tem tanta coisa hoje em dia, tanta coisa que é tão boa, tão ruim, que às vezes um referencial de excelência ajuda, pode ajudar, né? Então, eu vejo um pouquinho diferente isso. Eu acho que para o autor, de fato, é isso mesmo, é escolhido mesmo com uma questão limitada. Lógico que está. Mas do ponto de vista de mercado, quando você está ali, numa terra que acho que é terra de ninguém, que está todo mundo lutando por um espaço, alguma coisa que traga algum tipo de referência ao reconhecimento, eu acho que é uma questão bacana para o livro. Então, por exemplo, se você me pergunta, Maria Rita, você colocaria ou não o selo na capa? O Jabuti, eu colocaria, ganhador de prêmio Jabuti, como editora. Mas são perspectivas diferentes. Eu estou pensando sempre em como ele pode chegar para o leitor. Se ele está lá, ele não tem nenhuma referência, ele leu a contracapa. E aí tem um outro livro que ele não sabe, aí ele vai lá e tem lá um prêmio, e fala, opa, pode ser que ele se interesse mais por aquilo. Então, como editora, eu acho que tem essa questão mercadológica. É marketing, totalmente. A PUC Rio, a Cátedra Unesco, né, que eles chamam, eles dão um selo, a editora, eu não sei se filma, como é que faz, e ela cola no livro. Eu acho legal, acho bonitinho. Eu recebi o ano passado Legal. por um livro que chama O Dengo e por uma versão que eu fiz do Oliver Twist, que também recebeu esse prêmio Cátedra PUC Rio. Eu fiquei encantada, achei tão bonito. Agora, teve uma venda maior? Não sei, acho que não. Mas é gostoso, a gente fica, poxa, que legal, alguém leu, alguém gostou, né? E quanto à da PCA, eu recebi uma editora na porta do teatro, né? Que eu estava ali, imagina, gente, eu tinha 32 anos, 33 anos, né? Foi o terceiro livro que eu escrevi. E foi uma editora super importante, me falar, olha, o seu texto foi aprovado, vamos publicá-lo. Ele durou 10 anos, depois saiu de catálogo. Então, não teve nada assim de acontecimento apoteótico. Não, foi legal, foi bacana, eu assustei, né? Foi bom e pronto. E continuei escrevendo. E voltou para o trabalho. Voltei para ralar, né? Procurar palavra por palavra. E é interessante ouvir isso porque são as perspectivas, né? Muitas vezes, para um autor iniciante, um prêmio pode parecer o que abre novas portas, o que dá outras oportunidades, mas nem sempre, como vocês estão dizendo. Então, é muito bom também poder ter esse contraponto. Volta para casa e vai escrever. Vamos lá escrever outras coisas, né? Muito bom. Bom, e agora voltando um pouco para o lado da editora. Então, Maria Rita, você como editora, né, da editora Padaria de Livros. Editora da editora. Isso. Como é que funciona quando você vai selecionar um livro pela primeira vez para entrar no catálogo de vocês? É isso, esse livro, toda editora, ela tem um público-alvo que ela quer atingir e ela tem um trabalho de mercado, de comercial mesmo, para chegar até esse público-alvo. Então, o que você quer? Você quer que o seu catálogo tenha aquilo que esse público gostaria de ler ou que ele está com vontade de ler em determinado momento. Então, quando você recebe ou quando você vai analisar que livro que você vai escolher, tem a ver com isso, tem a ver com aquilo que você gostaria de ter ou aquilo que você quer renovar no seu catálogo. Então, é por isso que eu digo que às vezes o editor, nem sempre o texto que você manda para o editor é um texto ruim, ele pode só não ser adequado para aquele catálogo daquela editora. Então, às vezes, como quando você fala com um autor iniciante, ele tem as frustrações, ele
às vezes pode ficar muito tempo tentando batalhar nas editoras, às vezes não é questão do texto dele, às vezes está ruim, é simplesmente que aquele livro não está adequado dentro daquele momento, daquele catálogo, daquela editora. Naquele momento eles não querem produzir aquele livro. Como eu falei, fazer um livro tem muitas etapas, né? Dá bastante trabalho, é um investimento muito grande e você, como uma editora, precisa ter esse retorno. Ao contrário do que se pensa, assim, uma editora não ganha rios de dinheiro, viu, gente? A não ser que ela seja muito grande. E eu falo agora de um ponto, assim, de uma perspectiva de uma editora bem pequena. É real que a gente tem que batalhar em cima de um livro. Porque quanto maior a editora e mais exemplares ela tem, ela consegue negociar melhor com gráfica. Tal. Então, o custo do livro fica mais baixo. Quanto menor a editora, menores exemplares ela vai poder lançar, então o custo do livro para ela fica mais alto. Então, o editor pequeno, o livro dele, apesar de às vezes estar dentro de um valor de capa bem parecido com os similares dele, ele vai custar mais para essa editora pequena do que custar ainda para uma editora grande. Então, essa é uma realidade que a gente tem que colocar, né? Na realidade do Brasil, livro é um negócio de escala. Então, quanto maior a escala, quanto maior o número de livros que você está fazendo, então, mais você consegue ter novos autores, mais livros, um catálogo que absorve, às vezes, alguns riscos que o editor corre e fala assim, não, eu gostei muito desse livro, não tem muito a ver aqui, mas eu gostaria dele, porque eu sinto que pode ter alguma chance. E editor também não tem bola de cristal, não, viu, gente? É uma outra questão, assim, importante. Você tem mais ou menos uma ideia daquilo que o seu público consome, mas às vezes você pode estar deixando passar um grande sucesso pelas suas mãos, sem você saber. Não sei se vocês têm casos que vocês queiram falar. Tem o caso do Harry Potter, né, que foi negado muitas vezes na Inglaterra, acho que foi a 7ª editora que topou. Então, que é, né, sucesso, maior sucesso. Então, o editor... até hoje. O editor, ele vai julgar o livro pelo arcabouço pessoal dele, pela noção que ele tem do mercado dele naquele momento, pelo catálogo, com as pressões comerciais que ele tem em cima. Então, o editor, ele tem muitos papéis, né, dentro dessa construção que ele tem que coordenar ali na hora de escolher um livro para publicar ou não. Então, para quem está começando, nem sempre é o texto, mas sempre é bom revisar. E a questão também dessa importância de ter o melhor encaixe, né? Do melhor texto com a melhor editora. E sobre redes sociais e essa presença, às vezes, tanto de autores nas redes sociais, quanto de pessoas que falam sobre os livros que leem, né? Então, no TikTok, a gente tem aqueles book talks, no Instagram, no YouTube, canais dedicados a isso. Como vocês veem a influência disso no aumento de leitores ou nessa construção mesmo da leitura no país e, enfim, outras culturas também? A mídia social ela pode funcionar como um turbo para captar esses primeiros leitores que você poderia ter com o seu livro. Tem muitos casos de autores assim, iniciantes que têm uma grande quantidade de pessoas na família ou na cidade, eles são algum expoente em alguma área, alguma região, e eles conseguirem capitalizar pessoas através ou de financiamento coletivo do próprio livro e tudo mais para esse ser o primeiro público, para eles poderem ter a primeira impressão do trabalho. Então, esse é um outro lado da rede social, né? Às vezes tem muitas pessoas que são muito fortes em rede social, independente do que. Elas têm muita gente, têm muitos seguidores, e aí elas têm essa vontade, às vezes, de fazer um primeiro livro, e dá muito certo. Às vezes eles conseguem uma tiragem superior a 1.000, que já é uma tiragem ótima, né, para um livro. Hoje em dia, no Brasil, 1.000 é uma tiragem boa. E aí eles conseguem vender isso logo de cara, assim, capitalizados pela própria rede social e por as suas próprias conexões. Então, isso a gente também não pode negar, que isso muda o jogo, né? A rede social pode mudar o jogo para um autor iniciante se ele consegue desbravar esse caminho. Nem todos, obviamente, mas mesmo para o autor iniciante que não tem essa quantidade de gente, as editoras pedem que eles utilizem suas redes sociais para poder capitalizar o lançamento desse livro. A divulgação, né? A divulgação.
Porque né, você começa vendendo para os seus, né? Então você tem uma rede próxima, forte. É a família, são os amigos, os primos, os amigos dos primos, e assim vai, né? E você chama essa galera, e, às vezes você consegue fazer um lançamento por aí. E além das editoras, existem outros caminhos para publicação? O que vocês enxergam? Olha, você tem a Amazon, né? Eu acho que ajuda. Conheço, assim, várias obras de Amazon que eu achei bem interessantes. Ajuda principalmente o Jeff Bezos, né? Você dá uma certa visibilidade. A pessoa não consegue nada, coloca ali, não? Mas acho que ajuda pouco, sabe? Se você não Mas você tem... tem um certo tamanho antes, eu acho que não ajuda muito, não. Eu não faria, mas eu não sou contra quem faça, porque é o meio que ele conseguiu. É que às vezes a pessoa tem tanta ânsia, vontade, desejo de publicar o primeiro livro que acaba publicando coisas que não valem muito a pena, né? Por exemplo, tem editoras que falam assim, não, eu publico seu livro, mas você compra 100 livros. Não, e fora pagar a edição inteira, né? Pois é, aqui a edição inteira é 100 livros, né? Eles vão fazer no digital assim. Fazem digitalmente, é só texto, não tem nem ilustração, e aí o cara tem que pagar tudo. E na verdade o que a editora fez foi intermediar o serviço ali de impressão e diagramação. Tem muita coisa assim. Ou faz um concurso onde o primeiro colocado não paga e os outros 49 pagam para aparecer no livro. Então tem muita coisa assim que é mais caça-níquel. Também nenhuma dessas editoras fica rica. Mas é um jeito de conseguir algum dinheiro. E aí não vale a pena, como escritor, acho, participar disso, né? Certo, que ele publicando assim na Amazon, essa publicação, qual que é o nome? Autopublicação. Eu acho Os que ele ficar o fez. escritor. Como a Rita. A gente tem que escutar o não, tem que ouvir defeito. Né? Eu adoro essa parte do editor olhar e falar, não, isso aqui, ó, você fez isso aqui. Porque o editor é um leitor muito experiente. E você precisa dessa experiência. Às vezes ele fala assim, por exemplo, o livro Xadrez, Truque e Outras Guerras, faz parte da coleção Plenos Pecados, é a Ira, né? A editores, a pessoa leu, eu fiz lá o livro e tal, falou, ó, tá bacana, mas tá sem humor, né? É uma guerra e tal, eu acho que podia ter um pouco mais de humor, eu li, pensei, ela tem razão, tal, refiz o livro, e o livro vendeu muito bem, aquela coleção, mais de 60 mil exemplares, sabe? Acertou demais. Ou Heloísa Yan, que é uma grande editora da Companhia das Letras, que mexeu no Terra Papagaio, deu palpites espetaculares. Eu acho que a autopublicação, ela pula essa etapa. Você tem que enfrentar o editor, né? Claro que às vezes são tantos nãos que você perde a paciência e você quer ter o seu nome ali no livro. Aí tudo bem, vale. É um desejo pessoal satisfeito. Mas como escritor, acho que o editor é fundamental. Essa conversa, esse leitor experiente. Você sabe que eu lembro de alunos, mas uma aluna em especial, que eu não vou lembrar dos detalhes, mas ela publicava na Amazon por conta própria e ela recebia conforme acesso, né? Tem uma quantidade que tem conforme acesso. O Kindle, exatamente. E era a profissão dela. Então ela tinha uma coisa assim, ela gostava de escrever, tinha facilidade, e eram romances açucarados. Lembra quando antigamente tinha aquela Sabrina, a Júlia? Então, era isso. Sim, exatamente, tem público. E ela se via como uma escritora profissional. Tanto que ela falava, estou fazendo o curso porque eu quero ter mais ideias, conhecer algumas coisas, mas eu já escrevo e vivo disso. Então ela passava o dia, né, sei lá, das 8 às 5, no horário comercial, escrevendo. E ela tinha um fã-clube já, então... E deu certo, tá dando certo. Pelo menos até a última notícia que eu tive dela, ela vivia disso. Eu não vou lembrar mesmo os números, mas eu lembro que os colegas ficavam, olha, saca aí. Nós temos público para tudo. Sim. Tudo. Não, isso é legal, né? E isso até nos leva a uma próxima pergunta, que é, como o autor que está iniciando define um gênero literário? É por paixão, por afinidade, por necessidade do mercado? Tem as modas. Como eu falei agora há pouco do terror, da fantasia, né? Eu vou
muito pelo meu gosto, sabe? Eu gosto muito de suspense, gosto de coisas de adolescente, né? Meus filhos começaram a crescer e não queriam mais história de bichinho, então fui fazendo também para eles. Acho que foi o meu primeiro livro de internet que saiu no Brasil, foi o romeu@julieta.com.br. Tá até hoje aí na Somos, né? Tem uns 34 anos, mais ou menos. Então eu vou muito assim pelo que eu gosto de ler, e eu também gosto de escrever, né? Eu nunca fiz ficção científica porque eu não gosto. Eu seria incapaz de fazer. Ai, pois é, mas eu não gosto. O que eu posso fazer, gente? Não gosto. Afinal, é algo que você se identifica, né? Algo seu que você né? tá Eu identifico colocando. tanta coisa com didático, com dicionário, mas a ficção científica ela não me pegou. Gosto de assistir um filme, mas não de escrever. Eu não tenho know-how para isso, eu acho. Legal. Não tenho essa pegada. E para vocês, como que vocês enxergam essa definição? O que escrever? Eu queria responder que nem o Thelma, ela já respondeu tudo. Ó. Não, é por gosto, né? Porque pensa, você vai passar um tempão, pelo menos 6 meses. Se for um livro infantil, você passa meses fazendo. Se for um adulto, você vai passar anos fazendo. Então você tem que gostar demais desse tema que você vai escolher, desse jeito de escrever. Porque isso, né, é um casamento, você vai ficar ali há Imerso muito nesse tempo. processo. E depois a vida toda. Depois que ele está feito, ele continua ali perseguindo você, então né, tem que gostar demais do tema, da coisa que você vai escrever. Interessante. E eu vejo com os alunos mesmo esse movimento. Eles leem, então eles têm referências de livros de sucesso hoje, ou há pouco tempo, né, nas áreas do gosto deles, eles vão meio que escrevendo dentro daquele gênero que eles são leitores mesmo. Então passa pelo gosto também como leitor. Eles gostam de escrever poesia. Bem poucos. Poucos, porque eu fico arrasada. Eu vejo que também. ninguém escreve poesia porque Acabou ninguém a poesia. consegue publicar. Os editores não sei, mas não Acabou a publicam poesia. poesia. Então, eu tive uma época eu queria fazer poesia e não era publicado. Eu disfarcei. Olha. Eu fiz um disfarce. Deu certo, durou aí bem uns 20 anos, a agenda poética. Eu fiz ficção, não científica, mas ficção e fui colocando poesia no meio, né? E foi. Então, eu fiquei legal. super feliz porque o editor se convenceu de que era A prosa poética. prosa poética, e foi, né? E deu certo. Mas eu não Boa desisti da poesia, porque eu gosto, só que a gente sabe que é difícil, porque o editor não investe na poesia. E nem no conto, tá? Conto também não. Aham. Né? Tô errada? Não, tá certo. Tem. Não, Tá porque certo. conto não Faz vende. sentido. Por que não vende? O professor não sabe trabalhar. Como não sabe trabalhar, gente? O professor sabe trabalhar tudo. Se ele quiser, né? Se ele também for um bom leitor, Trabalhamos né? com contos. Não é? Eu acho maravilhoso. Os contos de Lima Barreto. Eu acabei de fazer agora para uma editora nova os contos de Lima Barreto. Que maravilhoso aquilo, sabe? A Nova Califórnia, eu nem conhecia, eu fui conhecer depois de velha. E outros que eu conhecia. É lindo aquilo. O maior contista que já tivemos, né? Um dos maiores, né? Eu gosto muito de contos. Mas E vende aí, menos mesmo. por quê? Vende menos. Porque Não. vende menos. Mas só por Mas isso. por quê que vende E eu menos? acho, assim, por que a gente não tem curtas-metragens no cinema? Ai, Essa é a amo história de curta-metragem. começar e recomeçar. A narrativa é cansativo para o leitor e espectador. Então você tem ou longa-metragem ou curta, acabou. O cinema começou com curtas. Isso. Acabou. Né? Hoje no cinema comercial é só longa. Um pouco a mesma coisa acontece com o livro. Né? As narrativas curtas têm esse cansaço. Você gasta uma energia começando e recomeçando uma história. Eu adoro também. Eu gosto bastante. E escrevo bastante contos e tal. Mas o motivo é esse, vende menos. E para você, Maria Rita, o que seria um conselho, então, para um autor definir seu gênero literário? O que ele gosta de escrever e de ler. É sempre refletido no texto, não tem jeito. Um texto por encomenda vai estar mais engessado. Se é alguma coisa muito diferente do que ele está acostumado, que ele navega com facilidade. Porque, querendo ou não, a escrita é um processo muito pessoal, né? Então, ela tem que conversar com o seu eu, né? Tem que conversar com aquilo que você gosta, que você está sentindo, com o gênero com que você fica mais à vontade, né? Eu acho que isso é uma coisa que se transmite no texto, quando a gente lê. Fala, ele gosta disso. Muito bom. E isso até passa pelas próprias experiências, pelo próprio olhar daquele autor, né?
E pensando nisso, existe um outro desafio na atualidade, que é a inteligência artificial, que é capaz de produzir textos, imagens, até vídeos em muitos momentos. Sim. E Monografias, né? Provavelmente, né? Um monte. enfim, diversas produções. E pensando, então, nesse mercado, pensando no futuro da literatura, isso é um desafio, isso é uma ameaça ao nosso trabalho humano, né, de autoria, ou isso também é uma oportunidade? Afinal, a inteligência artificial, ela não tem esse sentimento que vocês colocaram. Como que vocês enxergam? Eu acho bastante perigoso para aquele que não é um bom leitor, porque ele sempre vai jogar lá, preciso escrever um livro, um texto sobre isso. Dá pronto, ele vai copiar e colar sem ter lido, sem ter nada. Para mim, fica um caos para quem não sabe. Porque é como uma gaveta cheia de papel. Você vai jogando tudo lá dentro, aí você puxa um. Não sei se eu estou errada. Se é isso para você acho, também. Eu posso estar sendo otimista, que não vai dar certo, porque a literatura perde a particularidade, né? Então, assim, o Guimarães Rosa, só tem o Guimarães Rosa. O Drummond, só tem o Drummond, o Bandeira, o Machado. Então não adianta. E a graça é essa, né? Você lê um livro de um cara e sabe, esse aqui tá. É o Lima Barreto, não precisa nem pegar o nome do personagem e tal. Então acho que não dá certo, porque a IA, por enquanto, pelo menos, ela é muito generalista, né? Ela faz um estilo meio branco, sabe? Meio música de elevador. Então acho que por enquanto não funciona. Por enquanto eu não tenho medo, não. Pode ser que no futuro, tá, o cara faz uma ficção científica lá, Guimarães Rosa, um negócio assim. Mas acho difícil, não vai ter essa particularidade, difícil. não é? Nessa questão de inteligência artificial, como e a escrita como um fluxo criativo, né? Se você terceiriza isso para a inteligência artificial, não tem o propósito do fluxo criativo. Eu acho que começa daí. E a inteligência artificial, ela está treinada em uma série de textos existentes, então ela não traz inovação nenhuma. Então, nesse aspecto, você utilizar a inteligência artificial para criar algo novo não vai ser. Ele vai ser algo reempacotado, né? Um novo pacote, um novo kit. Mas você perde, eu acho que o caráter de inovação da escrita, da literatura. Nada como uma conversa com o autor e o papel e a caneta, ou o computador, enfim, para ele poder tentar trazer alguma coisa nova para o mundo, né? O próprio trabalho criativo do ser humano. Mas para todas as outras coisas que exigem menos criatividade, eu acho que vai ser uma coisa inevitável. Mas assim, eu não gostaria, hoje eu não transfiro o meu fluxo criativo para uma máquina. Eu acho que não vale a pena, porque perde o propósito, né? Gosto de pensar que a gente ainda tem assim um controle sobre aquilo que a gente possa produzir, né? Sim. Renato, você já recebeu algum TCC com inteligência artificial? Não. Como professor, Você consegue descobrir? tem técnicas. Não vou falar aqui para não ficar Não, gravado. eu imagino. Depois eu conto para vocês. Dá para saber, né? Quando tem um meio ali no texto. Tem alguns detalhes que eu falo, isso aí. Mas como que eu vou lidar com isso, né? Na questão criativa, eu lembro quando explodiu o ChatGPT, né, que é a IA mais acessada, eu lembro que era presencial o curso, ainda fui dar uma aula. Eu falei, vocês estão sabendo, vocês estão vendo, tem que conhecer, né? Não estamos, Tem que conhecer o inimigo, inclusive. Aí eu projetei para eles, né? Liguei na internet, projetei, e o pessoal não conhecia. Não, era uma sala pequena e tal, né? Não estou sabendo, não. Eu falei assim, fale umas palavras-chave, vamos ver se ela faz um poema. Eu pedi para ela fazer um soneto, e com algumas palavras-chave lá, né? Amor, juventude, umas coisas assim, né? Aí apertei o play, foi, né? Ele fez, né? Eles ficaram assim encantados, acharam bonitos. Eu falei, não, gente, isso é ruim. Se eu soubesse, tinha uma tarefa de poesia, não sei, com a professora, porque eu percebo, eu fiz muito teste, assim, escreva como Guimarães Rosa, um texto tal. São textos curtos e que não parece mesmo um Guimarães Rosa, aquele estilo. Ele tenta puxar, né, a máquina, né, puxar alguma referência do escritor, mas ele falseia o tempo todo, ele inventa, e ele tenta fazer histórias que são geralmente clichês, que não tem um impacto que um conto de fato merecia ter. E o poema, que você olha aquilo lá, é umas rimas fáceis,
e palavrinhas que costumam encantar. Eu acho que a IA, ela, pelo menos no chat GPT, é muito alimentada porque pelo aquilo que está circulando muito. Uhum. Então, o clichê circula bastante, o Sim. senso comum. Dor, né? amor, né? Igual música sertaneja, sem tirar o isso. mérito das boas músicas sertanejas, né? Mas com Sim. aquela rima. Então, eu vejo isso. Agora, o trabalho acadêmico tem acontecido, mas aí você tem muito da orientação, o texto que vem, você volta o texto. Então, esse trabalho fica inevitável, porque eu acho que o chat ainda não dá conta de um TCC inteiro. Ele teria que ir por pedaços. E necessariamente você tem que revisar o texto. Eu acho o chat bom para coisa burocrática, então você para viagens, tá? Eu para coisa burocrática acho excelente. É. Um e-mail formal de convite, uma coisa assim. Agora, quando você pensa assim, uma coisa criativa, você vê que é tão vazio o que ele não dá conta. Ainda, talvez no futuro, também duvido. A inteligência humana natural ainda vai persistir. Muito bom. E no caso, pensando então, a gente falou sobre vários aspectos desse mundo da literatura, de se tornar um autor, publicar, desenvolver um trabalho com isso. Quando a gente pensa, então, num curso de escrita criativa, como é o caso da pós-graduação, quais aspectos são trabalhados? O que o aluno encontra para que ele se capacite, então, para escrever seus textos? Sabe, eu vou até aproveitar essa pergunta e perguntar para eles, assim, se vocês tivessem tido algum curso de escrita criativa, o que vocês gostariam de ter ali, né? Porque como eu comentei com vocês, no nosso curso, a gente tem um módulo que pensa em contos e poesia, um módulo que vai pensar em romance, agora começa em agosto, tem um que pensa em mercado editorial, então tem diferentes módulos, né? Então a gente tenta abranger, né, essas frentes literárias, digamos assim, e pensando muito nisso, né? Qual é uma entrada que você pode ter para esse tipo de texto que você quer desenvolver? Nós professores, né, formação de crítico literário ou escritores, né, fazem a leitura, palpita, e nesse... Uma formação prática, né? Uma formação muito prática, né? E a gente pensa muito naquilo que o Toledo falou também, que a minha avaliação, a gente tenta ser objetivo, mas ela inevitavelmente vai passar por uma subjetividade. Então, você vai ter um tipo de texto que um professor vai ter uma leitura, destacar uns pontos positivos, outro vai ver de uma outra forma. Então, a gente tenta mostrar isso. Você tem possibilidades de criação e que as técnicas, elas existem, inclusive técnicas de ignição, né, por onde eu começo, elas existem como uma ferramenta de ajuda, mas ela não resolve. É o trabalho, é a revisão, ou tentar de novo, ou persistir com a editora, mandar 20 vezes, né, o texto. Esse trabalho a gente também tenta passar para eles, né? E tem alunos que estão se saindo bem, assim, que estão publicando independentemente, ou tenta como editora. Então, tá aparecendo coisas assim. Então, a ideia é ajudar a mostrar caminhos e possibilidades para os alunos. Mas é vocês. Então, eu tenho muita inveja dos alunos do Renato. Eu porque não também tive. queria estar nesse curso. Meu Deus, acho que eu teria publicado Venha, antes, gente. não teria tido tantas devoluções. Tinha mais, a coisa mais Mesmo você importante é tomando cuidado, prática, né? para escrever bastante. Se eu fosse fazer o curso hoje, porque eu demorei muito, sabe? Eu, sei lá, procurava desculpas para escrever alguma coisa engraçada. Eu lembro que eu fiz um trabalho de literatura espanhola engraçado, eu tirei 4, né? Quase fui reprovado. Depois eu fiz um sério, aí passei e tal. Mas era difícil. Eu acho que o mais bacana é isso, a prática intensa. Eu comecei a escrever, na verdade, com 7 anos. Meu pai era diretor da escola e eu causava muito problema. Porque a minha primeira redação, a professora falou, olha, vamos escrever palavras com ar, e as terminações de verbos. A minha primeira frase foi, meu pai bebe. A segunda foi, minha mãe chora. A terceira, ela apanha muito. Agora, imagina meu pai entrando numa sala dos professores, todo mundo olhando para ele, né? Aquela coisa, eram 3, 4 frases, foi um catástrofe. Eu nem posso contar isso nas escolas, porque às vezes as crianças podem ter problemas com pais que bebem, né? Mas era assim, teve uma vez uma enxurrada, levou uma cadeira da casa da esquina. Não, foi uma catástrofe, levou todos os móveis, estava todo mundo angariando. Era na redação. A pior delas foi um papagaio que morava na casa do vizinho. Na minha casa não tinha gato, nem cachorro, nem papagaio. Eu tive que inventar, então,
um papagaio que tinha fugido da gaiola, porque a carne explodiu, bateu no teto, bateu na gaiola, a gaiola caiu no chão, o papagaio fugiu e a gente estava dando recompensa. E minha mãe recebendo telefonema da escola. Então eu vi que a palavra tinha um poder muito grande. Minha mãe falou, você tem que escrever para a professora. Não é verdade. Você está criando. Aí foi que eu percebi a palavra ficção, né? E quando a gente tem esse poder da palavra, você pode tudo, né? Você pode construir castelos, derrubar, né? Namoro. Eu escrevia cartas de namorado para uma amiga minha, para o namorado dela. Até que ele veio conversar com ela um dia, porque era tudo por carta, né? Ele falou, mas não é a mesma pessoa da carta. Ele gostava de mim e eu dele. E ela estava lá só, né? Então, como acabou a história? Se enganou de eles não se casaram. E você e ele? E eu não fiquei com ele também. Então, sempre a palavra, você pode tudo quando você escreve bem. Porque você é um bom leitor. Eu não posso contar uma história triste, que eu tive uma infância pobre. Não, meu pai era diretor de escola e advogado. Meu pai comprava todos os livros que eu sonhei em ter. E ainda os que eu não sonhava. Comprava usado até para ele não gastar muito. Então eu tinha uma quantidade de 6, 7 jornais que ele assinava. E mais uma quantidade de livros gigantesca. Quando você lê, você pode tudo. E quando você escreve, você pode muito mais. Por isso, esses leitores todos precisam ler muito, porque quando você lê, você escreve sobre qualquer coisa. Bom, então, por fim, eu gostaria de pedir um conselho para todos vocês. Isso. Como estamos nesse podcast, Educação Continuada, Futuro do Trabalho, nós falamos também de futuro. Para vocês, qual que é, então, o futuro para esses escritores que querem se desenvolver nessa área? Futuro maravilhoso, gente. Vocês não têm noção do que é você ter um livro na mão. É sempre uma alegria. Cada livro que vem para mim é como se fosse o primeiro. Ver um trabalho concluído é um momento maravilhoso. O maior prêmio que eu posso ter é aquilo que eu sonhei, pensei, escrevi, revi 500 vezes, refiz. E agora ele nasceu, está na mão, e eu tenho que levar ele para as escolas, né? As pessoas têm que conhecer esse trabalho. Então, que escrevam muito, que tenham ideias, que pesquisem, né? Coloquem seus sonhos aí para rodar. Acho que vai continuar muito parecido, porque nenhuma arte desapareceu, né? Até a mímica continuou existindo, né? Mas o teatro, veio o cinema, continuou, a pintura, veio a foto, continuou. Então, eu acho que vai continuar muito parecido com o que é hoje. Não, o ser humano tem necessidade de inventar e de consumir histórias. Do mesmo jeito que ele come comida, ele precisa comer historinhas e tal. Talvez hoje se tenha menos ficção, tenha uma certa paixão pela realidade e tal. Mesmo que a realidade seja falsa, na maioria das vezes, né? O pessoal está ficcionando a realidade bastante. Mas acho que vai continuar muito parecido com o que é hoje, pelo menos na próxima geração, tal. Se alguém quer ser escritor, acho que ainda vale a pena. Para vocês. Eu sempre fico pensando nos meios, né, de escrita. Você tem hoje o suporte de papel, mas você também tem os meios digitais. Eu acho que essas questões vão começar a se abrir mais. Eu tenho a impressão de que a gente pode ver, assim, uma maior quantidade de obras indo, talvez, para o digital, ou não do jeito como a gente conhece, mas talvez outros suportes mesmo. Talvez a gente tenha essa mudança, mas não que você vai deixar de escrever ou que isso vai sumir. Acho que você continua independente do suporte, né? Acho que o autor, ele vai existir, ele vai querer ter esse contato com o leitor e isso vai acontecer. Mas talvez a gente comece a ter alguma migração maior, né? Vamos ver, não sei. Falaram que o livro digital já ia estar dominando tudo, a gente está vendo que não. Não. Então a gente também não tem como prever direito, mas é sempre tem que pensar que as tecnologias estão aí, as formas das pessoas se relacionarem com mídias sociais muda sempre, as coisas evoluem, mudam as plataformas e todo mundo reaprende a fazer tudo de novo, e talvez no meio desse caminho possa existir também algum outro tipo de suporte mais rápido, de publicação mais fácil. Aí a gente vai ter problema, mas assim, as editoras, mas eu acho que isso, assim, o autor continua, a criação continua, né, independente do suporte. Muito bom. Para você, professor.
Pois é, eu tendo a ser pessimista com as coisas, mas com a leitura acho que eu sou mais otimista. Havendo futuro, ou a Terceira Guerra Mundial, Essa é uma questão, né? Onde estaremos? pós-mudança climática, né? E eu acho que vai ter leitores. Porque tava até essa pesquisa aí do número de leitor, que diminuiu pontos. Pois é, mas eu lembro, quando eu fazia graduação em letras, a professora Marisa Lajot, querida, eu lembro dela apontar uma coisa muito curiosa, assim, e fazia muito sentido na minha realidade, no meu meio, né? Que um livro, no nosso Brasil, pelo menos, ele é compartilhado muitas vezes. Ele é lido por muitas pessoas. Então, essas pesquisas às vezes indicam, não sei se essa exatamente, mas às vezes indicam uma diminuição no número de compra e venda de livro, não necessariamente de leitores, né? E eu tenho visto entre os nossos alunos, aqui, quando eu estava na escola básica, uma crescente de leitores, especialmente na faixa etária, pré-adolescente, adolescente. Crianças com certeza, mas adolescentes também. Eu vejo muitos leitores aqui, e não só do curso de letras. E eu via menos antes. Então, claro que é uma pesquisa empírica, não tem grande valor, assim, mas eu percebo uma movimentação, um gosto, que não tem mais tanto quanto eu já vi em alguma época, que ler era necessariamente coisa ruim, idiota, não valia a pena. Hoje eu vejo mais clubes de pessoas interessadas em leituras, clubes de leituras, inclusive, né? É forte. São fortíssimos. Então, é uma coisa pra gente pensar. E aí essas mudanças, né, tecnológicas, né? Então, novas formas de leitura, novas formas de textos, né? Então, se você é otimista aí. Então, havendo mundo, Teremos teremos leitores leitores. e livros. E livros, né? eu acho. E papel, E que é papel. tão bom. Muito bom. Bom, então eu agradeço a vocês por essa participação tão enriquecedora, tão interessante e tão inspiradora para todos nós. E agradeço também a você que nos acompanha. Educação Continuada, Futuro do Trabalho é um podcast da PUC Campinas e você pode nos acompanhar pelo YouTube ou Spotify. Até a próxima!